Fala, nação rubro-negra, seja bem-vindo ao canal CRF Urubu Real. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele like para poder fortalecer o canal e bora pro vídeo. Chegou o time do Flamengo que você respeita. Com esse elenco em campo nós tira onda. Flamengo é luta, é raça, é disposição. O Maraca todo explode com o grito da nação. E todos sabemos que o Flamengo vem atravessando aí uma situação de zona de bruxa, né? Com lesões, convocações, com todo o imbróglio aí de contratações, de renovações de contrato que não se confirmam, que ficam aí penduradas, deixando o jogador apreensivo, torcida apreensiva. Então, e sabemos também que tem a questão de algumas entidades querendo aí atrapalhar o Flamengo, querendo tirar a vantagem de termos aí hoje o melhor elenco do Campeonato Brasileiro, pelo menos no papel. Todos sabemos que o Flamengo vem atravessando aí as dificuldades. Foi a peste chinesa, a paralisação de... Essa todos os times participou, né? A paralisação do campeonato, depois veio o Flamengo aí com mais de 27 funcionários com a peste chinesa. E teve também os jogadores que se machucaram, né? No último jogo o Gabigol sentiu, o Thiago Maia também sentiu, né? A lesão do Thiago Maia ainda mais grave, só retorna no próximo ano, só retorna para a próxima temporada. Não é nem para o próximo ano aí, para as finais, se caso o Flamengo avançar. É para a próxima temporada. Poderia ir, sei lá, talvez se tivesse saído assim que sentiu, mas ninguém vai saber, né? Mas ele permaneceu em campo e aí a gente fica com essa dúvida aí. Mas o Flamengo já divulgou que prefere um tratamento mais conservador, onde envolve cirurgia, só que o jogador pertence ao Lille, né? Então o Flamengo tem que conversar com o Lille para ver se o Lille aceita. Duas formas de fazer o tratamento dessa lesão do Thiago Maia. A primeira é paliativa, né? Aquela que você só faz a recuperação do jogador sem um método cirúrgico. E depois faz fortalecimento e tudo. Só que essa tem um prazo para ser feita, né? Um tempo considerável aí para ser feito. Para fazer dessa forma, o Flamengo perderia aí esse tempo. E o Lille tem que aceitar. E a forma mais conservadora é aquela da cirurgia, né? Cirúrgica. Em que o Flamengo intervém com a cirurgia e, teoricamente, o jogador se recupera mais rápido. Todos falam aí que é uma lesão para no mínimo um ano parado e pelo fato de ser um atleta voltar em talvez 6 meses aí, encurtar esse intervalo. A gente sabe que teve o caso do Diego Ribas, né, e do próprio Arrascaeta que foram recuperados em tempo recorde. Porém, a gente também sabe que o nosso departamento médico está sofrendo aí uma reformulação e que a gente pode não ter o mesmo desempenho que teve no ano passado, né, na época do antigo técnico Jorge Jesus. E dito isso, como o Flamengo pode ser ainda mais prejudicado diante de toda essa situação? O Flamengo já saiu perdendo essa disputa contra o São Paulo. Isso é fato. O Flamengo enviou uma nota para a CBF solicitando a troca do comitê de arbitragem ali da partida e a CBF simplesmente negou. E aí a gente vê com estranheza, né? Porque de todos os clubes brasileiros, São Paulo foi o único que fez 2 jogos no domingo pela Copa do Brasil e também foi o único que conseguiu a regalia de trocar o comitê de arbitragem, porque julgou que o comitê de arbitragem teria o prejudicado em determinada situação. Da mesma forma que o Flamengo também se sentiu, né, prejudicado por esse comitê de arbitragem que vai estar, né, na partida. E aí o Flamengo enviou um ofício, esse ofício foi assinado por Rodolfo Landim, a CBF, e a CBF simplesmente ignora, diz que não vê o fato de termos sido prejudicados, porque no ofício o Flamengo expõe que no jogo contra o Internacional 2-2, os mesmos, né, árbitros estavam na partida, talvez em posição oposta, não me recordo, mas os mesmos árbitros estavam na partida e prejudicaram o Flamengo de alguma forma. E aí a CBF agora, ao analisar lá o ofício, disse que não viu esse prejudicado todo, né, não viu que o árbitro prejudicou a gente. Então, dessa forma, já começa esse vídeo dizendo o Flamengo já sai perdendo, porque duas coisas. Primeiro, foi rejeitada ali a sua petição junto à CBF. E segundo, cria um clima de mal-estar com o árbitro e com os jogadores. É praticamente notório, né, que quando há esse tipo de rusga entre time e árbitro,
que as coisas comecem a acontecer estranhas nos jogos. Por exemplo, se tiver uma situação em que solicite o VAR, pode ser que o VAR não chame ou que o juiz não vá nem solicitar a análise. E se tiver uma situação, pode ser que ele não queira nem ir ao VAR, né, para poder dar uma analisada. Então, esse imbróglio todo serviu já para causar aí um desconforto com o Flamengo junto à comissão de arbitragem. Então, eu considero que isso aí já foi uma derrota. Outra situação a gente sabe é que, cara, o Flamengo é um dos maiores clubes do Brasil. E se você for analisar, quais os times que mandam seus jogadores para a seleção brasileira nacional hoje? Só o Flamengo, às vezes o Grêmio. É raro outros times mandarem seus jogadores, né? O que a gente pode tirar disso? Custava a CBF, já que são 3 times grandes, 3 times que sempre postulam títulos, né? Sempre figuram ali nas primeiras colocações. Custava a CBF organizar suas datas FIFAs de maneira a não prejudicar esses times no campeonato? Campeonato esse que ela mesma organiza. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, entendeu? Então, os times postulantes a título têm seus jogadores retirados, né, para a seleção brasileira, o que não é nenhum demérito, porque quando um jogador chega ao status de servir a seleção brasileira é porque o jogador é bom. E eu como flamenguista, não é que eu não queira que os nossos jogadores vão para a seleção brasileira. Não, longe disso. A gente sabe que é o sonho de todo jogador vestir a camisa amarelinha, pelo menos era, né? Até um tempo atrás. Porém, desfalcar o time que paga o salário do cara, que, sabe, que mantém ali, que trata o jogador, que condiciona o jogador, desfalcar esse time que está em véspera de, por exemplo, de decisão, porque cada jogo das quartas de final é uma decisão. Perdeu, tá fora, cara. Entendeu? Então desfalcar esses times para poder tirar o jogador e levar para a seleção em datas cruciais, de jogos cruciais, como foi o caso do Flamengo agora. Olha, levaram o Pedro e Everton Ribeiro. O Pedro se lesionou e a gente tá sem o Pedro agora para poder, se a gente conseguir passar pelo São Paulo hoje, o Pedro vai voltar gradativamente. Graças a Deus, Everton Ribeiro não teve nenhuma lesão. Eu falei antes que eu duvidaria, diante do jogo do São Paulo, se o Everton Ribeiro não fosse jogar os 2 tempos dos 2 jogos. E o que aconteceu? Ele jogou os 2 tempos dos 2 jogos, sendo substituído aí no primeiro jogo ali, lá para os 40 minutos, e no segundo já 40 e cacetada. Então, cara, é nítido uma movimentação em que prejudica o Flamengo. Se é de má índole, eu não sei. Mas que eu vejo e penso dessa forma, porque não faz sentido você desfalcar um time à véspera de um jogo importante, porque esse é um jogo importante, é uma das competições que é a competição que melhor paga na temporada. Então, se não há um direcionamento ou um intencionamento de prejudicar time A ou time B, se não há isso aí, há no mínimo uma incompetência de gestão, porque custava ter mais carinho na hora de organizar os jogos e colocar em datas que não interferem com as datas principais do campeonato, uma vez que essas datas de jogos já são selecionadas lá atrás. Então a gente vê essa possibilidade de prejudicar time A ou time B, independente se é intencional ou se é incompetência mesmo, entendeu? Então, como a gente vê o Flamengo prejudicado? Hoje tem uma partida, Flamengo e São Paulo e Flamengo, e o Flamengo vai desfigurado. A nossa sorte é que o Flamengo tem um plantel tão qualificado, vamos dizer assim, que, cara, jogadores específicos que estão saindo, a gente tem outros para suprir. Mas não é o caso, por exemplo, dos nossos atacantes, que tínhamos o Gabigol, aí ele se lesionou, Pedro veio do banco, que também não é um jogador de banco, mas ele estava no banco porque Gabigol realmente fez uma temporada excelente no ano passado e vinha fazendo uma temporada excelente esse ano também. Mas aí Pedro surge como nosso goleador e o que acontece? Como o Gabigol estava machucado, a seleção tira Pedro da gente para poder servir a seleção. Excelente, o garoto merece. Mas aí lesiona o cara lá nos treinos. Foi o que aconteceu com o Rodrigo Caio também. O melhor zagueiro nacional em atuação levou para a seleção brasileira e ele acabou se lesionando lá também. E aí o Flamengo fica prejudicado aqui na ponta, né? E cara, sinceramente, é um absurdo o time ter que pagar, o clube ter que pagar
todo esse tratamento do jogador. É um absurdo isso. Porque o que acontece? Ele cede o jogador para a seleção, aí o jogador se lesiona lá. Foi o caso de Arrascaeta também, com a seleção uruguaia, né? Ele se lesiona lá, e aí o que acontece? Volta para o Flamengo, faz todo o tratamento, o Flamengo tem todo um custo ali para poder botar o jogador em atividade novamente. E aí o que acontece? Seleção brasileira, seleção uruguaia, chama de novo o cara. Beleza? Então, cara, há um enredo que no mínimo é estranho em direção a beneficiar A ou B e prejudicar A ou B. A gente percebe isso. Foi assim no caso dos VAR. Não é de hoje que o Flamengo vem tendo problema com esse lance de VAR. Eu vi de relance, eu estava assistindo aqui ontem, eu assisti tantos canais que fiquei até meio, né, cheio de informação. Em algum desses canais, alguém mostrou um print dizendo que teve conhecimento de que teria sim acontecido um erro naquele lance do Gabigol, em que milimetricamente arrumaram uma linha vermelha para dizer que o Gabigol estava impedido, cara. Mesma linha não é impedimento. Mas, o que acontece? Os caras estão fazendo de tudo para poder frear o avanço do Flamengo. É nítido isso, é nítido. O Flamengo, ano passado, não ganhou tudo porque não ganhou o Mundial, mas o Flamengo no ano passado foi o time que mais ganhou títulos. E todo mundo sabe que se o Flamengo estiver bem arrumado, bem gerido, com os caixas em dias, o Flamengo é uma máquina. O Flamengo é uma máquina e tem tudo para criar uma hegemonia aí. Só que o que acontece? Eles querem barrar o Flamengo na base do quê? Né? De melhorar os times? Não. E se bem que muitos times melhorou. Se você for um flamenguista e tirar o clubismo de lado, você vai ver que a maioria dos times que jogam com a gente que joga e jogou com a gente em 2020, joga da forma como a gente jogava no ano passado, pra cima, marcando lá em cima na saída de bola. Eles jogam assim. Com a chegada do antigo técnico, do Domenech, a gente acabou não tendo a destreza, as habilidades, né? E nem continuando essas habilidades que a gente tinha para continuar nessa evolução de marcação forte, marcação lá em cima. Perdeu a bola, já tá pertinho ali do gol, tentar tomar ela ali para poder fazer gol. A gente mudou o estilo de jogo e virou um tal de jogo posicional para cá, jogo posicional para lá, e o Flamengo não jogava assim. O Flamengo jogava lá em cima, marcando o adversário, pressionando o seu adversário na casa, no seu quadrante e fazendo com que o adversário se sentisse sufocado até errar a bola. Foi o que aconteceu no primeiro jogo contra o São Paulo, quando o Rogério Ceni já assumiu a batata. O Flamengo sufocou o São Paulo no seu quadrante. O que aconteceu? Houve vários erros. O que não houve foi competência dos nossos atacantes na ocasião para marcar gol, certo? E perder aquele jogo pro São Paulo foi fatalidade, foi um erro clássico. Nós no mínimo sairíamos dali com um empate, e se os atacantes tivessem sido um pouquinho mais competentes, sairíamos dali com a vitória. Entendeu? Então não é nenhum bicho de sete cabeças chegar hoje lá no Morumbi e ganhar a partida e sair de lá com a classificação. Não é nenhum bicho de sete cabeças. O problema é o enredo que cerca um jogo como esse. E principalmente um jogo como esse contra o São Paulo. Estou dizendo que o São Paulo não tem nada a ver com isso, não. Estou dizendo que o enredo que acontece é que me causa estranheza, porque, no mínimo, uma má fé, uma incompetência está acontecendo em relação aos dois times. As dois pesos e duas medidas. Tanto é que alguém ligado à FIFA foi lá e se posicionou. De que maneira? Que vê com estranheza, tamanha tristeza, né? As convergências de datas, né, entre data FIFA e os times postulantes aos títulos. Então, cara, se não tem nenhum problema, o que tem é má intenção. E se não tem má intenção, o que tem é incompetência. Não estou dizendo aqui que A ou B está sendo mal intencionado, mas se não estiver sendo mal intencionado, está sendo, no mínimo, como é que eu vou dizer, no mínimo incompetente. E isso prejudica A ou B. No caso, está prejudicando o Flamengo, está prejudicando a gente. Porque está escancarado. Não sou só eu, Eric, no canal CRF Urubu Real, falando. Pô, eu vi o Benja comentar algo nesse sentido. Galvão Bueno comentou algo nesse sentido. Isso eu peguei Fox Sports e Globo, né? Que no caso é o Sport TV. Se você for analisar, se você abrir a página de esportes, você vai ver que um ou outro ali tá falando que tá começando a ver estranheza, ao ponto de chegar num cara da FIFA, que não pode intervir junto à CBF, mas ao ponto de chegar num cara da FIFA. Então, tem algum enredo, tem algum imbróglio, tem alguma coisa aí que, no mínimo, é como eu falo. É o meu pensamento, se não é má fé, é incompetência. Então, para o jogo de hoje, o Flamengo levou Bruno Henrique, César, De Arrascaeta, Diego Alves, Everton Ribeiro, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, Isla, João Gomes, João Lucas, Lázaro, Léo Pereira, Lincoln, Matheus Tuller, Mateuzinho, Michael,
Noga, Natan, Pedro Rocha, PP, Ramon, René, Vitinho e o Ilharão. Então esses foram os jogadores que o Flamengo levou para São Paulo. Se você olhar detalhadamente, são jogadores excelentes. Tem a garotada da base que está subindo, mas em suma, o Flamengo tem um time, um elenco farto de jogadores bons nas determinadas posições. Dito isso, pro jogo de hoje a minha formação seria a seguinte. Eu iria com Diego Alves, Natan e Tuller, René, Mateuzinho, De Arrascaeta, Gerson, Arão, Vitinho, Pedro Rocha e Michael. Se o Pedro Rocha tiver 100%, lembrando que Pedro Rocha está voltando de lesão, né? Está se recuperando ainda. Cara, olha só os desfalques que temos. Diego Ribas, temos Felipe Luiz, Thiago Maia, lesão grave, Gabigol, lesão na posterior da coxa, Pedro, que se lesionou na seleção brasileira, Rodrigo Caio, também lesionado na seleção, na última participação dele pela seleção brasileira. Mais da metade de jogadores do time principal lesionado. E mesmo assim ainda conseguimos sair com um time com Diego Alves, Natan, Tuller, René, Mateuzinho, De Arrascaeta, Gerson, Arão, Vitinho, Pedro Rocha e Michael. Cara, temos times com qualidade para poder chegar lá e arrancar essa classificação. Eu confio na vitória, espero que você, flamenguista, também confie na vitória, porque hoje é vencer ou vencer. Vai para cima dele, Mengão. Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, ajuda bastante o canal, ajuda a engajar o canal. Deixe o seu comentário aí também do time que você acha que seria bom para esse jogo. E também ative o sininho aí para poder, toda vez que sair um vídeo novo, você ser notificado, beleza? Nos vemos no próximo vídeo.